Olá, senhores! Estamos aqui hoje começando mais um Paleodino, que para quem não sabe é uma série no canal onde falamos sobre descoberta, característica, biologia e curiosidade dos dinossauros que viveram lá na era Mesozoica. Não vamos falar de pombos aqui, ou será que vamos, não é mesmo, senhores? E hoje, para alegrar o dia de vocês, estamos começando mais um Paleodomínio, que é uma série no canal onde falamos sobre os dinossauros de Dominion, como eles realmente eram na vida real. E para fazer a segunda parte desse quadro, que no caso a primeira foi do Pyroraptor, caso você não viu, tá aparecendo agora um card aí em cima. Então clique nele e veja, mas não saia do vídeo ainda, espera onde você está indo. Você tem que ver esse aqui primeiro, porque eles não têm continuidade. Então você pode assistir qualquer um deles aleatoriamente, porque nós vamos falar sobre um certo determinado dinossauro. E agora eu vou falar de um dinossauro com as unhas gigantes que na época não tinha cortador de unha e por isso que as unhas deles ficaram assim, não é mesmo? E esse dinossauro que eu tô falando é o Therizinosaurus. O Therizinosaurus, que significa lagarto foice, foi um gênero de Therizinosauridae muito grande que viveu na Ásia durante o período Cretáceo Superior, no que agora é a formação Nagmat, cerca de 70 milhões de anos atrás. Contém uma única espécie, o Therizinosaurus cheiloniformes. Os primeiros restos de Therizinosauro foram encontrados em 1948 por uma expedição de campo na Mongólia, no deserto de Gobi, e posteriormente descritos por Evgen Malev. Eu provavelmente citei e falei esse nome errado, então me perdoem, senhores, que eu não sou muito bom em inglês, principalmente nesses nomes. E ele foi descrito em 1954. O gênero é conhecido apenas a partir de alguns ossos, incluindo gigantescas unhas, os ossos das suas garras, do quais recebeu seu nome, e outras descobertas que compreendem outros elementos anteriores e posteriores que foram descobertos durante os anos 1960/1980. Características: o Therizinosauro era um terizinosaurídeo colossal que podia crescer até 9/10 metros de comprimento e 4 e até 5 metros de altura, e pesar possivelmente mais de 5 toneladas, ou então, se preferir, 5.000 quilos. Como os outros três terizinosaurídeos, teria sido um animal lento, de pescoço comprido e alto, equipado com um bico córneo e um torso largo para processamento de alimentos. Seus membros anteriores eram particularmente robustos e tinham 3 dedos que portavam anguais, que ao contrário de outros parentes eram muito rígidos, alongados e apresentavam apenas curvaturas significativas nas pontas. O Terizinossauro teve os unguais manuais mais longos conhecidos de qualquer animal terrestre, que atingiam mais de 50 centímetros de comprimento. Seus membros posteriores terminavam em 4 dedos, funcionalmente de suporte de peso, diferindo de outros grupos de terópodes em que o primeiro dedo do pé foi reduzido. E também há uma garra de orvalho que se assemelha aos sauropodomorfos não relacionados. Biologia do Terizinossauro. Foi um dos últimos e o maior representante de seu grupo único, o Terizinosaurídeo, anteriormente conhecido como Segnossauro ou Segnosaurus. Durante e após sua descrição original em 1954, o Terizinossauro teve relações bastante complexas devido à falta de espécimes completados e parentes da época. Malev pensou que os restos do Terizinossauro pertenciam a um grande réptil semelhante a uma tartaruga, e também nomeou uma família separada para o gênero, os Therizinosauridae. Mais tarde, com a descoberta dos parentes mais completos, os terizinossauros e os seus parentes foram pensados para representar algum tipo de sauropodomorfo, ou ornithixius, embora em algum momento tenha sido sugerido que pode ter sido um terópode. Após anos de debate taxonômico, no entanto, eles agora são colocados em um dos principais clados de dinossauro, Theropoda, especificamente como Maniraptores. O Therizinosaurus é amplamente recuperado dentro dos Therizinosauridae pela maioria das análises. E agora vamos comentar a função das garras do Therizinossauro, no caso, funções das garras. Os braços incomuns e a anatomia do corpo extrapolados após parentes de Therizinossauros
foram citados como exemplo da evolução convergente como o calicotério e outros mamíferos, principalmente herbívoros, sugerindo hábitos alimentares semelhantes. As garras de mão alongadas do pterossauro eram mais úteis ao puxar vegetação ao seu alcance, em vez de serem usadas para ataque ou defesa, ativa por causa de sua fragilidade. No entanto, elas podem ter algum papel de intimidação. Seus braços também eram particularmente resistentes ao estresse, o que sugere um uso robusto desses membros. O pterossauro era um animal muito alto, provavelmente tendo uma competição reduzida pela folhagem em seu habitat, superando predadores como tarbossauros. Curiosidades. Primeira curiosidade, o pterossauro no começo foi suposto como uma tartaruga marinha gigante, pois aonde ele foi encontrado na Mongólia, deserto de Gobi, acharam diversos restos de tartarugas. Porém, com mais estudos, descobriram que se tratava de um dinossauro, e isso nos leva à segunda curiosidade. Como o pterossauro tinha sido supostamente uma tartaruga em 1954, considerou-se que as garras extraordinariamente grandes eram usadas para colher algas marinhas. No entanto, isso foi baseado na suposição de uma tartaruga marinha gigante, então ele não fazia isso, porque eles achavam que era uma tartaruga. E a terceira e última curiosidade, o pterossauro teve um rival, e esse rival era em tamanho. Seria o Tarbosaurus. Por causa da maior altura do pterossauro, um grande Tarbosaurus pode não ter sido capaz de morder mais alto do que as coxas ou a barriga de um pterossauro adulto, em pé. As garras alongadas podem ter sido úteis para autodefesa ou para intimidar os predadores nessa situação. Momento Jurassic Park, achou que eu ia esquecer dele, né? Mas eu só vim aqui falar do momento Jurassic Park no finalzinho desse vídeo, praticamente porque o Tiranossauro Jurassic World Dominion tá de parabéns. E está bem apurado até. Claro que eu tenho algumas coisinhas ali, como o crânio talvez que devia ser um pouco mais fino, o bico que devia talvez ser um pouquinho mais alongado e como de uma ave, tipo, mais pra baixo, digamos assim, não como uma ave de terror. Mas assim, isso dá pra passar aquele paninho, porque esse animal deve ser um dos dinossauros mais acurados dessa franquia, falando seriamente. Claro que talvez ele devia ter, digamos assim, um rabo um pouquinho maior e mais emplumado, talvez pernas mais cobertas de penas, e talvez um crânio, como eu disse, um pouco mais fino e não tão grosso assim como de um... não ia falar Tiranossauro ou Velociraptor, mas vocês entenderam, né? Um crânio não tão quadradão e sim mais fino, como seria de um pterossauro. E o seu pescoço também devia ser um pouco mais fino, tipo bem fininho mesmo. Então, o pterossauro de Dominion no geral tá bem legal, é um dinossauro bem bonito, talvez um pouco mais de penas, mas está ótimo no geral. E bem, esse foi o vídeo de tudo sobre o pterossauro, o lagarto da foice. E se você quiser mais saber sobre esse lagarto da foice, basta você ir lá na descrição, meu caro pupilo. Caso você queira saber mais aprofundadamente, eu deixarei aqui as fontes na descrição. Então você pode ir lá ver, se você quiser saber mais alguma coisa sobre o pterossauro, tem coisa bem legal lá. Então caso você queira ver, vai estar aí na descrição. E bem, não esqueça de deixar o seu like jurássico e, claro, vou deixar uma hashtag aqui pra vocês, hein? Hashtag é lagartofoice, então coloquem a hashtag no comentário para ajudar este canal. Coloquem hashtag lagartofoice. E bem, esse peludinho tá bem longuinho, então deixem like, se inscrevam no canal e eu vou indo por aqui. Não se esqueça de compartilhar, hein? Falou!